a tua imagem. É. Então, pessoal, hoje a gente vai falar de autopasse como processo de cura, certo? É Uhum. isso. E aí é o seguinte, quem acompanha muito o nosso trabalho já deve ter achado estranho assim, nossa, a Carol aí, a Carol tá perguntando cadê o pessoal dos Estados Unidos, que ela também está por aqui. A Carol também acompanha bastante a gente de perto. Então, para todos que acompanham a gente de perto, devem ter achado estranho a gente usar o nome autopasse, né, Paty? Porque o nosso Uhum. termo oficial é autoimposição de mãos. Mas, Sim. na verdade, talvez o que a gente queira mostrar é que não tem privatização esse trabalho de O imposição Edu de tá mãos. cobrando Então, autodescrição, ó. Edu, Você vê que a pelo nossa amor de Deus, memória tá. Obrigada, Edu. Edu, vamos parar aqui. Olha, nada como ter assistentes Nada online, como viu? ter Vamos lá, amparo. Paty. Meu Deus do céu, obrigada, Edu. Tá certo. O Edu tá falando isso porque já há um tempo, alguns meses, a gente se propôs a fazer autodescrição, para que quem tiver alguma deficiência visual possa se sintonizar melhor na live, inclusive os nossos posts, todos eles têm aquela. Eu não sei como chama, mas é algo que nós descrevemos também a imagem para quem tiver com alguma questão visual poder também acompanhar. E, então vamos. Vamos fazer a nossa autodescrição ou você me descreve e eu te descrevo? Pode ser, posso te descrever então. Pessoa simpática, bonita. Adorável. Como que você fala? Pele parda? Você É, eu não sei, eu considera falo que eu sou. Não, eu me considero morena. morena? É, eu É, falo morena. morena. É, você é branca, né? Mas tem uma tonalidade mais morena, usa Ah, sim. óculos, cabelo castanho até os ombros, um pouquinho mais. Cacheado, E tem um detalhes, pouco. leve um pouquinho ondulados, né? Com certo movimento. Tá com uma blusa, não sei se é preta ou azul marinha. É uma blusa escura, Preta, azul marinho, preta, preta. preta. E está no ambiente com plantas Uma. atrás, uma sala, né? Uhum. Iluminada, clara. É mais ou menos isso. Ele tá sempre com uma xícara de chá na mão, aparecendo na tela ou não. Isso aqui sobe e desce, é sempre. E agora eu vou descrever a Patrícia. Então, o meu nome é Andréia também, nós não falamos o nome, tá? Agora eu vou descrever a Paty. Ela tem um cabelo bem curtinho, loira, clarinha, clarinha. Tá num ambiente. O que mais eu vou te descrever? Tá usando uma roupa, creio eu que seja azul, né? É azul? Uhum, Azul. sim. E a tua descrição é essa? Loirinha, clarinha, uma blusa azul. Não tem Eu acho que a gente não óculos, então é serviria isso. para aquele. Como que é? O pessoal de polícia, né, que faz, que faz Não, aquele não, trabalho. Não, é não somos não. muito detalhistas, né? Descreve, loirinha, clarinha, de cabelo curto, mas é isso. E tá num ambiente também, uma sala com dois quadros atrás. E eu acho que é isso. A gente pode então começar o Vamos nosso. lá. Obrigada, viu, Edu? Então, como eu estava dizendo sobre o tema autopasse, quem já. Olhos castanhos, boa, estamos incluindo coisa aqui. A É Paty não. Eu verdade. tenho olho castanho, a Paty tem olhos verdes. Não é verde? Meu olho É. é verde, olho azul, é verde. Boa, o pessoal vai ajudando a gente a melhorar um pouquinho essa descrição. Ambas com chá, o Edu falou. Então é isso, o tema autopasse não é para causar nenhum estranhamento, é porque na verdade são só nomes, então o que nós quisemos é abrir um pouco esse universo, então você pode chamar de autopasse, autoimposição de mãos, não faz diferença nenhuma. E sobre o tema é isso. Convidar vocês, a partir de agora, qualquer dúvida que tenha do tema, a gente já pediu isso previamente, então nós já temos até duas perguntas, mas se surgir alguma dúvida, já coloca aí no chat que a gente vai tentar, conforme nós vamos falando, nós vamos pescando, tá bom? Uhum. Então, Pati, já que a gente vai falar de autopasse ou de autoimposição de mãos, eu acho que nada mais legal da gente abrir contando como você faz uso dessa ferramenta na tua vida. Compartilha um pouco com o pessoal que, se você faz,
Essa é uma pergunta ridícula, porque se você não fizesse, você Eu não não estaria estaria aqui. fazendo você não estaria fazendo essa live, mas enfim, vamos dizer, você faz uso dessa ferramenta, vamos supor que eu não te conheça, e se Sim, sim, como que você costuma fazer? tá certo. Olha, André, desde que eu, bom, participo do SEC, entrei para o SEC, fui entrando em contato com esse conhecimento, para mim foi realmente muito automático sempre usar não só essa ferramenta, mas algumas outras também, a circulação de energia, enfim. É incrível como todas elas têm uma praticidade, uma funcionalidade para o dia a dia que é muito alta, porque você vê as demandas que ocorrem, né, que você sente no seu corpo, no seu veículo, e você fala, caramba, isso daqui pode ajudar, isso aqui pode contribuir, né? Então é muito fácil a gente identificar as situações e não tem o porquê não a gente passar a aplicar. Então, sim, eu pratico, eu realizo o autopasse todo dia, às vezes, dependendo da situação, eu uso mais uma ferramenta ou outra, mas é Uhum. praticamente todo dia que eu uso, seja até como parte, por exemplo, de uma prática, uma preparação para a prática, ou mesmo para a gente se sentir melhor, né? Então, são várias as situações em que a gente pode aplicar a autoimposição de mãos, e por mais que a gente tenha colocado aqui no nosso tema, né, autopasse como processo de cura, a gente quer que as pessoas enxerguem esse termo cura de uma forma bem ampla. A gente não está Uhum. falando só de doença, mas a gente está falando de todo e qualquer processo que talvez não seja positivo dentro desse nosso organismo aqui, e que a gente pode, através de um trabalho energético, trazer um equilíbrio, né? Você pode sentir um enjoo momentâneo, você pode sentir algum tipo de dor, você pode sentir, por exemplo, uma falta de clareza mental, e aí as razões, os motivos podem ser vários, mas a energia, ela sempre contribui, né? Uhum. E o legal é que é só a gente começar a praticar que a gente sente, né? Poxa, se eu estou sentindo tal coisa, deixa eu experienciar, deixa eu aplicar, deixa eu colocar a mão e ver o que que acontece, né? Cada um de nós é diferente, cada um talvez tenha uma força, até uma determinação e características que façam com que essa energia atua de uma forma mais ou menos potente, e claro que cada um vai ter então uma resposta maior ou menor, né? Não significa que se você não percebeu que, então para mim isso não acontece. Não, para todos nós de alguma forma acontece, mas eu acho que a questão é a gente se questionar por que talvez eu não esteja percebendo, por que talvez em mim o resultado pode ser diferente do que aquela outra pessoa, né? Mas Uhum. voltando um pouquinho à sua pergunta, eu aplico sim, e nas mais variadas situações, como eu citei, se eu sinto um desconforto, eu vou lá e falo, poxa, para essa situação, o que que eu sinto que cabe mais? Será que é a própria autoimposição de mãos, o autopasse? E aí eu começo a fazer, né? Sim. Então, são variadas as situações, mas está muito presente, e mais a gente faz, mais a gente cria uma intimidade mesmo com a prática, com a energia e com essa relação de lidar com algo que você é capaz de fazer, que é esse trabalho energético, né? Paty, enquanto você estava falando, de vez em quando eu olhava para baixo, porque eu estou pescando as perguntas que estão entrando, eu estou mandando no nosso WhatsApp, tá? Mas aí a gente vai colocando. A minha Tá pescando tendência, todas, tá falhando, pescando, você é uma boa pescando, pescadora. sou total, já peguei aqui a Estael, a Ana, enfim, estou pegando. Então, a minha tendência, quando eu comecei a pensar em posição de mãos, principalmente em autoimposição de mãos, era fazer isso num momento de dor. Porque Uhum. a mão, ela traz um foco em um movimento, né? Então, por exemplo, uma dor no joelho, aí eu vou lá, isso eu ainda faço, não é que eu não faço, faço e faço bastante, né? Aí, então, você está com alguma questão, você vai e usa essa ferramenta. Só que depois eu vim perceber também que às vezes você está com questões que não são de dor, mas são de um mal-estar mesmo físico, e aí você pode ir trabalhando isso em vários chakras do seu corpo e fazendo esse movimento. Então eu passei a ampliar muito mais esse trabalho e a sentir quando eu vou usar em posição de mãos e quando eu vou usar
a, a circulação, né? Que são duas ferramentas. Nós temos aqui incríveis ferramentas e a nossa mão, ela é uma ferramenta incrível. Então, cada vez mais a gente vai fazendo uso e aprendendo como usar e qual é o benefício e qual diferença isso faz na nossa vida. Mas lá, a princípio, eu comecei a usar quando doía. Ah, doeu aqui, doeu ali. Sinto algo, aquela energia que está próximo. Quando você não está com uma dor de cabeça em si, você sabe que não é algo teu, mas é algo externo, então também pode ser uma ferramenta. Então eu comecei a usar dessa forma e aí você vai ampliando a própria experiência, porque não existe, né, Paty? As pessoas querem uma cartilha. O que a gente pode dar, não aqui nessa live, porque infelizmente o tempo não permite, mas principalmente no workshop, nós vamos abordar esse assunto com a maior profundidade que a gente tiver. Mas o convite fica feito para as pessoas assim, vão usando e vão experimentando. Como é para você o autopasse ou a autoimposição de mãos? Aonde você deve aplicar? Será que você vai aplicar no coronário para distribuir no corpo todo? Ou será que se você está com uma dor específica, é legal você experimentar e ir direto nessa dor, né? Uhum, Então, nós podemos até compartilhar esse conhecimento e compartilhar as experiências que nós temos na nossa vida, mas lembrar o pessoal que cada um é um. Então, cada um vai funcionar de um jeito, para cada um uma prática, uma técnica vai servir melhor, até por questões de foco, de postura, enfim, cada um de nós é uma variável enorme, né? uhum. O Uma coisa que Paty, a você gente fala. não pode falar. Não, pode falar. Uma coisa uma coisa que a gente sabe que é comum é você tem ali essa informação, entra em contato, gosta do tema, sabe da potência, da possibilidade que tudo isso te permite, né? De certa forma você sabe, começa a praticar, mas aí a coisa ela vai naquela curva, né? Ascendente que depois desce e você não consegue dar o que é a manutenção, né? Poxa, eu sei que praticar a imposição de mãos traz inúmeros benefícios, eu posso realizar a limpeza do ambiente da minha casa, que muda, que fica muito melhor, eu sei que eu posso trazer isso para o meu corpo, que tem algumas questões, quem hoje em dia acaba não tendo algo, porque com tantos fatores, né, nos pressionando, seja externos, mas também internos. Então, com certeza ela vai servir para 99,9% das pessoas, mas a gente acaba não mantendo, né? Eu acho Uhum, que esse é um ponto para a gente refletir, porque nós precisamos sempre de uma manutenção, né? uhum, Você se empolga, entra num processo eufórico, entra no assunto, mas depois ele cai dentro de você. E a gente sabe que isso tem a ver com os nossos processos e com os nossos ciclos, que são os nossos ciclos emocionais, né? uhum, Então, quando uma coisa ela não fica consolidada dentro de nós, ao ponto dessa automanutenção ocorrer naturalmente, é porque de fato você ainda não conseguiu viver tudo que aquilo é, né? Se você falar com Moisés, né, que é uma referência, que é uma pessoa que é a espiritualidade, que vive a espiritualidade integralmente, ele, tudo que ele faz, ele só mantém tudo que ele é e ainda vai aumentando com novos aprendizados e com atuações, né, dentro de tudo que ele faz, é, seja de assistência espiritual, seja de outras coisas, ele só vai ampliando, né? Mas olha uhum, quão desafiador não é a gente conseguir trabalhar com a gente dessa forma. Então, a gente, para uma coisa muito simples, que às vezes é única, que a gente está tentando incluir, praticar na nossa vida, que é a autoimposição, que é trabalhar a energia, ela fica nessas oscilações. Então, será que a gente de fato conseguiu assimilar tudo que isso pode ser? Por isso que o contato, isso que a gente, não só essa live, como todo o conteúdo, material que a gente tem, é muito importante o estudo, porque quando você uhum, começa a estudar, você entra num processo de envolvimento com aquilo, que aquilo vai tomando uma forma e preenchendo, se preenchendo mesmo dentro de você e vai crescendo. E a questão é você continuar, né? Então, poxa, você se interessa pela imposição de mãos, sai da superficialidade, sai só daquilo que te empolgou, mas adentra com um real contato, ao ponto que aquilo vai saindo de uma emoção, que era a euforia,
para até te atingir ao nível do sentimento, que é o que a gente fala que é um nível mais profundo, que você fala, caramba, eu fui me imbuindo tanto desse conhecimento, isso foi fazendo tanto sentido, que eu já não consigo mais voltar atrás e não ser ou não me exercer dessa forma, Uhum. né? Então, o estudar, o praticar, a continuidade, no sentido da profundidade, ela é muito importante enquanto nós ainda trafegamos na superficialidade, que é uma tendência emocional nossa, né? Ô, Paty, e talvez uma questão muito importante de colocar para o pessoal é, muitas vezes a gente começa algo quando nós já estamos precisando, né? Então nós não, é difícil a gente trabalhar na nossa automanutenção. É difícil a gente sentir, poxa, eu tenho algo aqui está diferente, eu tenho um pequeno bloqueio, eu vou fazer uma imposição de mãos, uma esterilização de energia, uma alta imposição de mãos. Não, a gente normalmente deixa passar, continua trabalhando, continua no computador, e quando nós vamos ver, a gente só vai fazer algo por nós quando nós já estamos num nível muito ruim. Ou seja, minha dor está enorme, a minha doença existe, eu não tenho mais tanta energia para produzir um trabalho que precisa de mim. Nós estamos falando de autoimposição de Uhum. mãos, autopasse. Então, talvez esse pulso seja, poxa, eu vou fazer. Quanto tempo a gente consegue se segurar num trabalho desse? Porque talvez a gente precise de mais de uma aplicação. Uma, duas, três, 10. Então, de onde nós vamos tirar força para nos manter nisso quando nós começamos a fazer algo numa condição muito ruim? Uhum. Porque se a gente começar agora, se todo esse pessoal que está aqui com a gente falar, poxa, eu vou começar a praticar esse trabalho, eu vou começar a fazer isso ficar parte da minha vida, é diferente do que, pô, eu sei, eu já estou com depressão, gastrite, rinite, sinusite, Cifose, ite, agora eu vou. lordose. Então eu não sei por onde começar, eu sei que o chakra coronário distribui e é para cá que eu vou, né? Porque eu já Uhum. estou toda precisada, né? Então, como alguém que ajudou na desconstrução de si mesmo, consegue força para se reconstruir e se reorganizar. Esse é o primeiro pensamento. Então, qual é o melhor dos mundos? Enxergar antes. Mas eu imagino que a maioria de nós não enxerga e que isso acontece com todos, com a grande maioria das pessoas, né? Nós não trabalhamos para a nossa automanutenção, mas nós estamos aqui conversando, tem um monte de gente conversando com a gente, então são pessoas interessadas no tema, e aí fica a pergunta, dá para começar um trabalho desse mesmo quando nós já estamos numa condição de razoável para ruim? Eu consigo energia para produzir esse trabalho? Nós temos que falar que sim, né, Paty? Você quer falar um Uhum. pouquinho sobre isso? Eu vou pescar Sim, aqui sim. umas perguntas que eu já vi que surgiram, tá? Uhum. É porque a tendência, né, André, é assim, se eu não estou bem é porque eu preciso de ajuda, né? Essa é a lógica que a gente aprendeu, né? Só que a gente tem que aprender a rever e desconstruir, porque o que a gente não enxerga e o que a gente não aprendeu é que nós somos um potencial incrível de mudança, Uhum. né? E se a gente sempre colocar os olhos só para fora e continuar na manutenção da terceirização, que é eu preciso de ajuda, eu preciso de ajuda emocional. Por favor, é, psicólogo, psicanalista, né? Vem aqui me socorrer. Por Alguém. favor, médico, vem aqui. Por favor, pai e mãe, vem aqui me dar um suporte. É sempre por favor alguém. E não é que a gente não precise e não possa se aproveitar da possibilidade de ter um auxílio. Só que Uhum. é a questão que a gente já colocou aqui algumas vezes. É o quanto eu estou indo atrás de Uhum. algo que, na verdade, pelo menos uma porcentagem talvez eu consiga fazer por mim mesmo, mas eu projeto tudo e tiro a força que eu mesma tenho de aprender com um percurso individual, né? Então, o quanto eu fiz o meu esforço e só quando eu cheguei no limite eu fui para fora, né? E Uhum. dentro desse o quanto eu fiz o meu esforço, a gente está falando de tudo, da gente pensar sobre os nossos atos, da gente avaliar a nossa energia, da gente saber o quanto a gente pode trabalhar a nossa energia. Então, são em todos os aspectos, o aspecto físico também, do esforço que a gente tem que fazer de alguns movimentos, né, que só nós podemos fazer. Então, essa parte que é a nossa, às vezes ela, dependendo das nossas
nossas características, ela pode ser 90%. Às vezes, se a gente está numa condição muito difícil, emocional, ela pode ser 30%. E talvez Uhum, 70% você vai precisar de ajuda mesmo de alguém. Então, cada um está em uma condição e talvez fazer esse movimento de avaliar, putz, o quanto eu posso fazer por mim, mas eu estou jogando para fora, é o que vai dizer o quanto você vai evoluir. Porque a gente só evolui através do nosso esforço. E aí entra também essa questão da energia. Porque vou trazer aqui uma história que é uma história conhecida de boa parte das pessoas que acompanham o SEC há um uhum, tempo, mas eu acho que tudo que é muito bonito merece ser relembrado, que é uma história que o Moisés traz da dona Olga Maruishi. Ela é uma senhora era, né, desencarnada nesse momento, mas da messiânica, ele a conhecia desde criança, assim, desde jovem, né? E em um determinado momento ela sofreu um acidente. Ele conta essa história num CD, em um dos áudios. A gente fala CD porque ficou a palavra CD, né? A mídia, mas é um dos áudios de palestra que pode ser adquiridos. Tem temas riquíssimos, né, de palestra do Moisés. E quando ela sofreu esse acidente, ela era realmente uma devota da igreja, ela praticava da melhor forma possível tudo aquilo que ela acreditava, e ela se quebrou em centenas, eu não sei agora quantos, mas em muitos pedaços. Os ossos do corpo uhum, inteiro dela ficaram quebrados. E ela ficou, obviamente, internada. Todos os parentes faleceram que estavam no carro, foi um uhum, acidente de carro. E ela falou para o médico que ela não queria tomar remédio, porque ela conseguiria promover a própria cura dela. E aí ela passou a realizar a autoimposição de mãos. Ela fez, eu não me lembro agora, e eu não me lembro, na verdade, até se ele cita o quanto isso durou, mas enfim, era esperado que ela tivesse um período longo de recuperação. E o médico de repente chegou e ela estava andando e já estava saindo do quarto, né? E ele não acreditou naquilo que ele estava vendo. E ela sabia, ela fez aquele trabalho, ela falou assim, não, eu tenho as minhas mãos, eu tenho a minha ferramenta, é, né? E ela exatamente. fazia aquilo tempo integral. Ela estava deitada e falou, eu já tenho o que eu preciso, né? E com aquilo ela se curou, Ô, né? Paty, vou só fazer um parênteses aqui, não é, tudo bem, ela tem uma condição consciencial muito boa, mas para que todos que estão ouvindo aqui pensem também, eu tenho as minhas mãos, né? Que é a Sim, nossa ferramenta. Quando você acha que você não tem nada, você tem a tua maior ferramenta e a tua maior usina energética que pode desassediar, curar, mudar a tua vida, e é isso. É simples, né? sim, sim. É. E aí, só que uma avaliação, e até falando, retomando o que eu estava falando antes do esforço pessoal, né? Quantos de nós teria a força de, nessa situação, falar: eu vou me curar, obrigada, eu não preciso da sua ajuda, não que a gente não possa ter ajuda, mas é que ela tinha noção que ela teria capacidade de fazer aquilo, né? Até por se dedicar muito e se exercitar naquilo. Quantos de nós teria força emocional, estrutura emocional, para conseguir se voltar com aquela forma e com aquela intensidade, né? Então, a gente não tem essa força porque a gente não tem uma condição consciencial que permita isso. Então, e o que que eu tô falando, o que que eu quero dizer com isso? Aqui no SEC a gente fala muito de nível consciencial, né? E o nível consciencial é onde, em uma escala de evolução, onde a gente está, né? E em escala de evolução, a gente considera, isso é um estudo do Moisés, que mais de 80% da população está em um nível mais baixo, né? Que é trabalhando os chakras inferiores e muito o chakra básico, que é o chakra sexual, o chakra de contato com a terra. Quando nós estamos nessa condição, a gente não tem essa qualidade de força que a dona Olga demonstrou. Então, coisas pequenas já nos param. Então, e aí eu coloco aqui a pergunta para todos nós refletirmos juntos. Quanto que com pequenas coisas, com pequenas dores do dia a dia, seja uma dor de cabeça, seja nem uma dor física, mas até alguém que falou alguma coisa que você não gosta, já faz com que você fique abalado e se jogue na cama e fique sem condição para lidar, às vezes, Uhum, com a vida e se movimentar e fazer as coisas acontecerem, né? Então, olha sim. que extremos que a gente não vive, né? Coisas super pequenas que nos abalam e arruinam, né? A gente lidar com a realidade e uma pessoa que não podia nem se mexer, fazer tudo na vida dela acontecer, né? Ô, Paty, normalmente
a gente vai no médico, ele fala de 0 a 10, qual é a sua dor? E a gente responde rapidinho, né? Ah, eu meço lá minha dor e dou de 0 a 10. Vale a gente perguntar de 0 a 10 qual é a nossa força? Porque a Sim. imposição de mãos, nós estamos falando de um padrão energético e de uma força. E só que as pessoas não interpretem que nós estamos dizendo assim, você vai e tenha que se resolver e ponto. Não. Todo o processo de cura, tanto que o título é o processo de cura, é Uhum. algo muito maior do que só a autoimposição de mãos, ou só a inscrição na doação de energia à distância, ou só receber a imposição de mãos. Eu digo assim, o processo de cura é algo muito grande, a gente precisa fazer mudanças, nós precisamos nos alimentar de coisas boas, de vídeos, de algo que vai nos trazer esclarecimento, porque essa força, a Débora colocou assim, essa mulher tinha uma fé imensa, muito grande. Ela tinha uma força muito grande, Débora, e ela tinha um nível muito bom, então ela enxergava tudo. Mas essa força nossa, esse padrão energético vem também da gente se alimentar. Poxa, eu Uhum. vou me alimentar de conteúdos bons, eu vou viver essa imposição de mãos do começo ao fim, eu vou aplicar em mim, eu vou entrar em contato com o pessoal, eu vou tirar minhas dúvidas, eu vou fazer um curso, eu vou escutar vídeos e eu vou viver isso do começo até, eu não diria o fim, porque não esse processo não tem fim, isso aí tem que fazer parte da Uhum. nossa vida, do nosso dia a dia. Então, uma pessoa perguntou aqui, como é que eu faço? Por incrível que pareça, ô, Paty, nós temos não tanto tempo. Você sabe que Sim. algumas pessoas falaram, meu Deus, por que vocês reduziram a live a 45 minutos? Até eu me pergunto, viu? Qualquer dia a gente tem que fazer. É porque nós estamos cheios de perguntas e a gente não. A sensação que eu tenho é que a gente só passou, assim. Mas uma das pessoas falou, e a gente não pode concluir essa live sem dizer, como eu faço então o autopasse? Vamos pensar do começo, que é algo importante. Quando nós vamos fazer um trabalho energético, seja ele qual for, nós temos que nos preparar. Então, faz para você um ambiente bom. Cada um de nós varia. Tem gente que já fechou os olhos, já se foca e já começa a trabalhar. Mas cada um de nós usa alguma ferramenta, alguma conexão. Então, prepara o teu ambiente. Faz um trabalho. Sabe quando você deixa a tua vida corrida, deixa o celular de fora, fecha a tela do computador, desliga a TV e entra para o trabalho que você vai produzir? Porque aí você também está mostrando para os amparadores espirituais, e essa é uma outra pergunta, eu vou trabalhar aqui. Então, dá uma olhada aqui que eu vou trabalhar e a ajuda ela vem sim. Conforme o nosso posicionamento, somos nós que escolhemos quem vai estar ao redor, espiritualmente falando. Então, começa a preparar o seu ambiente, deixa um lugar aconchegante, mostra para você mesmo e para a espiritualidade ao redor que você vai começar a trabalhar. E você pode fazer ou no seu chakra coronário. Essa é uma dificuldade que as pessoas têm, porque fazer essa isometria, né? Quando você fica, daqui a pouco você não está mais concentrado na alta imposição de mãos, mas você está com isso aqui doendo. Aí você fala, puxa, agora eu tenho que aplicar no músculo dos braços, né? Então, por que a gente fala que pode ser no chakra coronário? Porque ele é o distribuidor, né? Então, quando você não sabe exatamente aonde você vai aplicar, ou até que a gente ache que saiba, por exemplo, eu posso estar com uma dor de estômago ou uma dor no pé, mas ela pode vir de outras questões, até de um assédio, de um outro chakra, de uma evocação, né? Se a gente não for um clarividente ou tiver um nível de consciência muito bom, de repente nós não vamos conseguir saber. Então vai lá no seu chakra coronário, ai, mas não dá, André, como é que eu vou ficar assim 5 minutos, 10 minutos? Pode fazer com a mão abaixada, mas você pode direcionar a energia para o seu chakra coronário. Tempo. Eu não gosto de falar disso, Paty, de tempo, como se fosse uma cartilha, porque o que eu faço no meu trabalho, eu não conto tempo, eu vou no sentir. Mas se as pessoas Sim. precisarem de um tempo, o que eu diria? Faz aí 5 minutos e sente? Talvez seja isso, né? Uhum. Faz o trabalho por 5 e sente o seu tempo, sente como você fica. Nós temos que nos abrir para o sentir, tá? Aí você pode também direcionar, se tem algo muito claro para você, você bateu o joelho, você está com uma questão, pode também ir no local e fazer.
As nossas mãos, elas podem se movimentar até o local onde você achar que deve ir. Já tiveram pessoas relatando, poxa, eu estava fazendo uma imposição de mãos aqui, na minha região da cabeça, mas as minhas mãos foram para as minhas pernas. Então, não precisa ficar tão preso, né? Como é um trabalho de sentir, você pode ir experimentando esse trabalho e não tem muito segredo. Uhum. Talvez o grande segredo seja estar nele, focar no que você está fazendo e falar, eu estou fazendo essa autoimposição de mãos ou esse autopasse, porque uma pessoa que perguntou, a gente pode ser roubado energeticamente quando nós estamos fazendo? Uhum. Sim, podemos. Então, definir o destino da sua energia em qualquer trabalho que você vai fazer é importante. Então, eu estou aplicando em mim. Ai, Andréa, mas eu não devia ajudar todos os espíritos ao redor. Não, você está cuidando de você naquele momento e determina que a energia está indo para você. Ou mesmo, né, Paty, André, aquela coisa de complementa. estou fazendo aqui uma esterilização e estou assistindo um jogo de futebol, né? Isso não É. é estar dedicado para si, né? Com atenção, com foco. Então, ou você faz isso ou outra coisa, né? Uhum. Isso é importante até por essa questão de interferência que a pessoa perguntou. Sim. Aí perguntaram também, precisa ser de olho fechado? Eu diria que não, acho que foi a Débora que perguntou. Não, Débora, não precisa. Você pode fazer como você se sentir dentro do trabalho. Se você até quiser olhar a tua produção energética, o que você está fazendo, você pode abrir o olho. Só o que você precisa estar na regra é dentro do trabalho. O que cada um de nós vai fazer para estar dentro do trabalho, tipo, eu estou sentindo, eu estou aqui com os meus chakras palmares, eu sei o que eu estou fazendo, eu estou sentindo a região aquecer, formigar, seja lá o que for. O importante é você estar. Então, olho aberto ou fechado não vai ter muita variável. Ó, uma coisa Ah, que nós até tínhamos conversado, né, André, é das perguntas que chegarem, uma possibilidade, a gente até fazer vídeos respondendo, já que eu não vai dar acho, tempo de abordar Paty. todas. Mas uma coisa que eu pensei que talvez fosse aqui para o nosso fechamento, eu trouxe a história da Dona Olga Maruishi, que é uma pessoa dedicada ao bem, ao trabalho com energia, que tem uma condição boa, como consciência, né, dentro desse nível que eu citei. Mas eu me lembrei também de uma história que você trouxe, foi um relato de uma pessoa que acompanha o trabalho do SEC, que pelo nosso conhecimento passou a exercer e praticar isso na própria vida, mas que estava, pelo contrário, numa condição com bastante dificuldade, de depressão e tudo, mas que deu uma reviravolta. Eu ia perguntar se você poderia, em menos desse um minuto aí, só Posso. fazer Eu um posso, porque resumo. ela é uma pessoa queridíssima que me marcou. E, eu não sei se as pessoas têm a dimensão da felicidade que é para nós quando cada um que acompanha o trabalho aplica na própria vida, né, Paty? Eu acho que esse é Uhum, sim, o nosso grande presente. Você fala, nossa, o que que é prazer para você? É ver esse movimento na vida de cada um de nós, na nossa e dos outros. Então, quando ela relatou, ela estava numa condição muito ruim. Pensa numa pessoa numa condição bastante ruim mesmo, na cama, sem força para nada. E ela diz assim que o que ela tinha era força para exteriorizar para o ambiente, ela dizia, ela nem pensava naquele momento em o quarto, ela pensava na cama. Só que ela entrou em contato com o nosso trabalho, foi acompanhando e foi se mantendo sempre, foi se alimentando, Paty, ela foi, uhum, isso é importante, ela foi se alimentando, então de vez em quando ela mandava uma mensagem com alguma dúvida, ela acessava os vídeos, ela viu palestra, ela fez um movimento na vida dela, ela teve no último domingo no mosteiro com a gente, uhum. é muito feliz, né, ver ela tão perto e ver com toda essa vida que ela tá, porque outro dia ela foi fazer um tour de bike aí pela Europa. Ela falou, André, eu não tinha nem dinheiro, mas eu peguei a bicicleta e fiz a Europa inteira. Então você fala, meu Deus, ela pôs muita vida na vida dela, começando apenas pela cama. E foi legal você trazer isso, porque talvez a gente pense, tá bom, eu não sou a dona Olga Maruishi, que era uma condição muito boa, e eu estou numa condição muito ruim, mas mesmo assim, então nós trouxemos aqui duas pessoas que curaram a própria vida, porque quando a gente fala de cura, não é só física, talvez, principalmente, a cura emocional. Porque as Uhum. nossas doenças se desencadeiam conforme o nosso estado emocional, né, Paty? Aí a Sim, gente cria sim, bloqueio e cria doença. Então, que a gente se cure como um todo, né? As doenças, sim. elas vêm como aviso para que a gente entenda que precisamos, sim, mudar algo. Eu estou sofrendo
que essa live vai acabar. Eu sei que você está me olhando com cara de será que ela não tem relógio? Eu sei que nós temos a nossa exteriorização para fazer, mas eu só vou falar para o pessoal, então, que dia 23 vai ter uma live Como Ocorre a Cura, para complementar as perguntas que as pessoas mandaram, inclusive a Fátima, que tá em Portugal, ela mandou uma pergunta sobre como ocorre a cura, tal. Então a Érica, que ela é médica, ela vai fazer essa live 23 agora de maio. E assim, talvez a gente possa pegar todas essas perguntas que ficaram penduradas aqui e gravar pequenos vídeos respondendo ou convidar vocês para estarem com a gente e a gente vai fazendo outras lives e falando do assunto, porque é isso, que a gente forme um grande grupo de pessoas que querem saber mais e querem trabalhar, né? Sim. Vamos para o trabalho, né? Falando em Vamos? trabalho. Nossa, você não Bom, está com uma sensação de queria ficar aqui um pouco mais? Eu não sei se é porque eu gosto de falar. você O gosta de outro, falar? tipo, vamos acabar. É. Bom, caso tenha alguém aqui que esteja pela primeira vez, a gente faz toda terça-feira, no final da live, um trabalho de imposição de mãos com a duração de 10 minutos. É um trabalho à distância, nem todos talvez se exercitem diariamente, tenham familiaridade, mas a ideia, uma das ideias é justamente essa, que a gente, nesse grupo, nesse encontro, possa se unir, né, virtualmente, mas fazer esse trabalho que tem a participação de amparadores e que tem a ideia de contribuir para um mundo melhor. Então, essa exteriorização, ela é feita sendo direcionada para os amparadores do Centro de Estudos da Consciência, que utilizam essa energia em assistências, em vários benefícios, né, ao próximo. E a gente vai guiar, então, por 2 minutinhos, essa interiorização e a partir dela a gente vai doar por 10 minutos. Tá? Então a gente vai convidar todos vocês a participarem, a gente se unir agora, além da fala, mas também